Sempre vamos dar esse tempo aí de até 10 minutinhos para os colegas aí, né, entrando aí na aula. Beleza. Bom, pessoal, novamente boa tarde a todos, né, os que vão estar assistindo pela gravação. Iniciamos aqui a gravação já. Bom, na aula passada estávamos falando de malformações penianas, né, malformações do aparato genital em si. E dentro dessas malformações, comentamos sobre a hipospádia e a epispadia. Falamos sobre suas complicações, né, dificuldade aí para embaraçar a parceira, dificuldade aí durante o ato sexual, as infecções urinárias, a repetição também, propensa, a pessoa que tem essas malformações está propensa a ter infecções, quadros de infecções urinárias à repetição. Então, realmente, há uma malformação aí que acarreta outras consequências. À parte, comentamos também sobre criptorquídea, né, sobre a falta do descenso testicular e as suas consequências também, se não tratado, né, que leva à esterilidade, que aumenta os riscos de levar a um câncer testicular, que é uma patologia aí, muitas das vezes, que pode levar o indivíduo à morte. Bom, falamos também sobre fimoses, né, suas classificações, né, o tipo 1, o tipo 2, né, as fimoses segundo o seu grau de acometimento. Falamos também sobre a sua principal complicação, que é a parafimose, né? A parafimose é uma complicação urológica aí que leva o indivíduo, principalmente durante o ato sexual, durante o ato de masturbação, leva o indivíduo aí a ter essa complicação e buscar uma urgência para poder, né, ter essa resolução do quadro, desse estrangulamento da glândula do pênis, ocasionada aí, no caso, pelo prepúcio. Então, tem que ser submetido à circuncisão, né, a cirurgia aí para fimose, né, tem que ser feita aí a circuncisão para evitar os quadros de repetição, né, que é realmente desesperador. Falamos também sobre sífilis, sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária, suas complicações, métodos de diagnóstico, suas apresentações clínicas e, né, seu tratamento também. E por último, falamos sobre sífilis congênita precoce e sífilis congênita tardia, as manifestações clínicas da precoce e as manifestações clínicas da tardia. Falamos também sobre métodos de tratamento para essa criança, né, que tem que receber um tratamento logo no primeiro dia de vida, já, se possível, já deve receber o tratamento com penicilina cristalínica. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida sobre a aula da semana passada? Não, tá tudo bem. Beleza. Bom, marcamos para quarta-feira, no período da manhã, nossa reposição, correto? Isso mesmo? 8 Sim, horas? isso, Beleza, 8 pessoal. horas. Então, os colegas aí que estão nos assistindo hoje, 8 horas, né, na quarta-feira, vamos fazer a reposição da aula da segunda-feira, que não teve, em virtude aí alguns problemas técnicos, né, do Microsoft Teams, da faculdade, não conseguiu, né, liberar a aula segunda-feira. Então, vamos estar repondo, né, eu vou estar falando com a secretária acadêmica, que vamos estar repondo na quarta-feira essa aula de segunda. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, alguma sugestão? Nenhuma? Podemos seguir então? Beleza, Juliano, né? Ok, sem problema algum. Bom, vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta,
podem estar aí utilizando o microfone. Bom, vocês têm acesso aí à minha diapositiva? Sim. Beleza? Bom, gonorreia, pessoal. Quem já ouviu falar de gonorreia? O que vocês sabem sobre gonorreia? Superficial, com suas palavras. O que vocês sabem sobre gonorreia? O que é isso? ITS? Um ITS, né? Uma infecção de transmissão sexual. Perfeito. Vai causar disúria, na mulher vai causar dor pélvica, vai causar um exudado também, né? Perfeito, né? Uma secreção, né, exudativa. É causado por vírus, bactéria, protozoário. Por quê? O que causa ela? Que tipo de Bactéria. agente? Bactéria. Neisseria. Beleza. Bom, então, como comentou o nosso colega Luan, né, a gonorreia realmente é uma infecção de transmissão sexual, né, uma DST, mas o termo DST, ou em espanhol, né, ETS, enfermidade de transmissão sexual, vem sendo, né, cambiado, vem sendo aí reintroduzido aí como uma infecção. Então, em vez de chamar, né, uma DST ou uma ETS, uma ITS é a forma mais correta, uma infecção de transmissão sexual. Bom, e nesse caso é uma infecção de transmissão sexual que tem repercussão no aparato geniturinário. O agente causador, como comentou o colega, é causado por uma bactéria, a Neisseria gonorrhoeae. Né? Vamos estar vendo mais para frente que pode causar também outras complicações, a não ser aí na parte urológica, tanto a masculina como feminino. Tem uma incidência alta, né, a gonorreia no Brasil, no Paraguai e nos Estados Unidos também. Se calcula anualmente 650 casos novos de gonorreia, né, uma patologia realmente muito frequente, realmente de grande incidência. Não há prova que a gonorreia se transmite por contato com assentos, né, de váter ou por outros fômites. Então, não tem nenhum tipo de comprovação que a pessoa adquiriu a gonorreia utilizando o banheiro público, utilizando, né, algum tipo de toalha. Então, realmente, o contato é por meio sexual. São as manifestações clínicas dessa patologia, né? A maioria dos varões infectados por gonorreia se manifesta por presença de dissúria, como comentou o Luan, essa dificuldade para urinar, essa dor ao urinar, né, causa aí uma uretrites, né, uma uretrites gonocócica. Essa inflamação da parede uretal é o que causa aí irritação quando tem a passagem da urina. A urina é estéril, né? Então não tinha que ter dor, não tinha que ter infecção, mas por seu conduto estar inflamado, estar infectado pela Neisseria, acaba causando aí uma uretrites gonocócica, né? Isso acaba causando dor durante o ato da micção. Então a dissúria, né, é muito frequente nesses casos, a dor durante a micção. A frequência urinária também, muitas das vezes, está aumentada, né, tem aí, né, uma dificuldade para atarrar e um exudado uretal, né, vamos ver bem característico, o muco prulento, né, puxado para o amarelo esbranquiçado. 2 a 7 dias depois de ter o contato sexual desprotegido, de ter contraído a infecção. Então, é muito diferente do caso da sífilis, onde o período de latência, em média, né, desde a contração do treponema pálido até as suas manifestações clínicas, tem em média, né, 21 dias, 3 semanas. Nesse caso é bem mais rápido, né? Lembrando que a sífilis pode ser até 90 dias para expressar suas manifestações clínicas, para apresentar. E nesse caso, não, é bem rápido mesmo,
teve o ato sexual, na sexta-feira, na segunda-feira já está aí tendo a secreção mucopurulenta pela região uretral. Las infecciones no tratadas podem ascender, né, e afetar incluso a próstata, pode causar aí uma prostatites, é uma complicação, né, muito temida, ter uma inflamação e uma infecção pela bactéria da gonorreia na próstata. A prostatite, muitas das vezes, é uma complicação muito comum. Las vesículas seminais também você pode ver afetada de forma ascendente, o epidimimo também, levando aí uma epididimite, e até o testículo, que são complicações não tão frequentes, pode-se ver também inflamado, uma orquite, uma epididimite, são complicações decorrentes a esse agente causal, que é a Neisseria. Alguma pergunta, alguma dúvida até então? Até agora não. Professor, Oi. tem alguma causa dela apresentar os sintomas mais rápidos? Tipo, por que ela é mais rápido, apresenta os sintomas? Não, isso aí é normal de toda patologia. Tem patologias, né, que tem o seu período de incubação. Né? O período de incubação é desde que você contrai até você ter manifestações clínicas. Isso varia de doença com doença, né? Não tem uma explicação em si, né, o porquê que umas são mais rápidas, outras são menos rápidas, até porque, nesse caso, né, o período de incubação é mais curta, como mencionamos, do que a sífilis, né? E por que ela é mais curta? A porta de entrada é a uretra, né? As manifestações clínicas inflamatórias ali na uretra vai decorrer dessa multiplicação bacteriana. Nesse caso, a manifestação clínica de uretrites é muito mais rápida do que a formação daquela úlcera indolor, né? Que pode demorar aí 3 semanas, causado pelo treponema pálido. Mas cada doença tem um tempo de latência. Tem doença, por exemplo, que demora meses, desde a contração até as manifestações clínicas. Isso é variável. Ah, sim. Beleza, obrigada. Por exemplo, um resfriado comum mesmo, né? Você tem contato agora com o vírus do resfriado comum, amanhã você já está tendo manifestações clínicas. E às vezes não, às vezes você tem um contato hoje com o bacilo de Koch, o bacilo da tuberculose, e você vai manifestar, né, ter alguns sintomas só daqui 3 semanas, daqui 1 mês, né? Então tem esse período. Tudo depende da imunidade do indivíduo também, né? Às vezes a imunidade do indivíduo ele consegue frear, né, e bloquear totalmente aquele agente etiológico, aquele agente causal, mas muitas das vezes ele consegue, né, destruir por completo, algumas vezes ele consegue frear somente, né, ele consegue retardar essas manifestações clínicas e muitas das vezes não, né, já passa direto. Mas tem essa variação. Obrigada. Bom, na região peniana é algo muito característico, pessoal. É muito frequente, né? E realmente, às vezes, a pessoa que tem, né, uma gonorreia, que teve um ato sexual desprotegido, normalmente até com um parceiro ou uma parceira suspeita, né, vem no consultório com muita timidez, com muita vergonha, né, de se expor, quando parte, né, de manifestações clínicas genitais, né, tanto masculina como feminina, tanto das mamas, é um pouco constrangedor ainda para muitos pacientes. Então, quando se trata aí de uma secreção purulenta, normalmente a pessoa já sabe que se trata de uma infecção de transmissão sexual e se não sabe, suspeita, né? Mas tem pessoas também que não têm um grau de escolaridade muito grande, que nem suspeita de nada, né? E está tendo aí essa secreção mucopurulenta pela região uretral. E muitas das vezes é difícil o paciente se expor durante o exame físico, nem sempre vai ser visível, né, essa secreção uretral, pode estar até ali na cueca manchada, então tem que fazer uma expressão peniana, né? Então o paciente vem, fala que está tendo manifestações clínicas, faça o exame físico, né, faz a exposição do pênis, né, e se não vê nenhum tipo de secreção, faz a expressão peniana para ver se sai essa secreção mucopurulenta. E na microscopia, que podemos encontrar intracelularmente, né, as bactérias se multiplicando, né? Se tem dúvida diagnóstica, é um tipo de diagnóstico que normalmente não se tem dúvida, que não tem uma dificuldade para se diagnosticar e tampouco para tratar,
né? Então, na maioria das vezes, não necessita de estudos complementares. O exame físico, né? As queixas do paciente, juntamente com o relato de uma relação sexual desprotegida, já é o suficiente para você chegar ao diagnóstico e iniciar o tratamento também. Nem sempre você precisa confirmar com métodos laboratoriais, com o cultivo, né, com a microscopia, com a coloração pelo método de Gram. Então, nesses casos, somente a clínica do paciente já é o suficiente para iniciar o tratamento. O diagnóstico já está dado aí, uma uretrites gonocóxica, tem uma gonorreia. Não tem muita dificuldade, vamos ver que na mulher é um pouco mais difícil o diagnóstico, mas o homem é bem característico. Lembrando sempre, quando estamos falando de infecções de transmissões sexuais, não devemos esquecer que o tratamento é em conjunto, o tratamento é em pareja, ou seja, eu vou tratar o meu paciente, mas eu tenho que tratar a parceira também, né? Se não tratar a parceira e ele mantiver, né, relações sexuais com ela também, né, vai acabar pegando novamente, se infectando novamente, ou se é outra parceira também vai estar transmitindo a doença para outras pessoas. Então, o intuito disso é você fechar o ciclo, né, acabar com essa doença, porque são doenças, né, que vão propagando na sociedade, uma vez que você não trata aqueles que têm contato. Bom, inflamação testicular, né, não é tão comum decorrente a uma uretrites, mas pode trazer complicações, né? Pode trazer, como vimos, uma orquite, uma prostatite, uma epidemite, e essas infecções podem incluso causar abscesso na região testicular, que causa edema, causa dor, causa também aí uma sensação de pesadez na região escrotal. Bom, en las mujeres, la infección inicial puede ser asintomática ou ir associada a disúria, dor pélvica, como comentou ele companheiro, e um exudado vaginal. Muitas das vezes a mulher realmente está nessa situação assintomática. É muito difícil, né, o homem ter contraído e ficar assintomático. Normalmente ele manifesta, né, com a uretrites, com a secreção mucopurulenta. A mulher, muitas das vezes, por ter um acometimento do cólon, por ter um acometimento da região interna vaginal, então muitas das vezes ela não tem essas Professor, minha internet está manifestações oscilando. clínicas. Se eu cair, depois eu volto. Beleza, Luan, sem problema algum. Mas estou aqui por enquanto. Ótimo. E dentro das manifestações clínicas da mulher, né, também vai ter a mesma coisa do que o homem, né, a disúria, a dor durante a micção, a dor pélvica também, né, a dor na região hipogástrica, a dor embaixo do ventre, como chamam normalmente os pacientes, né, como menciona, e pode ter também um exudado vaginal. Vamos ver aqui na especuloscopia como se manifesta esse exudado vaginal decorrente a uma infecção pela bactéria da Neisseria. Los casos no tratados pueden complicarse con infección ascendente, produzindo inflamação aguda de las trompas de falópio, né, uma salpingites, e os ovários também. Um dos principais causadores também de enfermidade pélvica inflamatória, né, o que conhecemos como EPI, né, a enfermidade pélvica inflamatória ou doença pélvica inflamatória, um dos causadores é a Neisseria. Um dos principais causadores é a Neisseria. Contrai aí uma infecção de transmissão sexual, pode ter uma bartolinite, uma oclusão das glândulas de Bartolini aí, uma inchação, algo bem desconfortável, né? Causa aí obstrução das glândulas de Bartolini, pode ter uma bartolinite e pode ter também, nesse caso aí, uma enfermidade pélvica inflamatória, com todas essas manifestações clínicas inflamatórias, né, do útero e os seus anexos, né? Desde as trompas, os ovários, né? Os ligamentos ali, peri esse processo inflamatório. Bom, e como se vê durante a especuloscopia, exatamente assim, como um requeijão cremoso aí na região, né, do cólon uterino, nessa imagem aqui temos a mucosa vaginal, né, tá utilizando aqui um espéculo, né? Temos uma imagem aqui de uma especuloscopia, onde podemos evidenciar
a secreção saindo do colo. Essa secreção é diferente do homem, porque o homem, essa secreção sai da uretra, né? Por isso é uma uretrites gonocóxica. E no caso da mulher, é uma cervicites gonocóxica, porque o cérvix uterino que está inflamado, o processo inflamatório, vasodilatação, eritema, exudado, branquecino, né? Difícil ter dúvida diagnóstica também, mas se caso tenha dúvida diagnóstica, pode fazer a coleta. Mandar para cultivo, mandar pela coloração do grão, para microscopia, para buscar o diagnóstico. Outra complicação, né, não muito frequente, mas que acontece de uma hora a outra também, é ter, né, uma amigdalites gonocóxica, né? Como que se tem uma amigdalite gonocóxica? Como se contrai? Sexo oral? Uhum. Ô, professor, Justamente. você pode só voltar o slide anterior, por favor? Que ficou faltando aqui uma informação que eu estou anotando. Uhum. Ótimo. Enquanto o senhor fala mesmo, rapidinho. Uhum. Isso, obrigada. Justamente, por nada. Justamente, né, pelo sexo oral, né, a glândula, né, amigdaliana tem contato também com a Neisseria gonorrhoeae e pode causar uma amigdalite, né, purulenta, uma amigdalite aí gonocóxica, como podemos ver nessa imagem. E isso aí, tanto o homem como a mulher pode ter essa complicação, né, o que chamamos aí de amigdalite gonocóxica. Realmente não é tão frequente, mas se vê também uma hora ou outra aí na prática. Podemos ver, né, parecendo muitas das vezes, né, uma amigdalite aí causado pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, né, o H-lacti, né, o que gosta aí da região amigdaliana, que pode causar aí problemas cardiovasculares, como explicou a colega Jo no semestre passado, quando esteve mencionando sobre febre reumática, né. Manifestação clínica, a infecção gonocóxica pode ser transmitida, os recém-nascidos também, uma complicação muito temida, vamos dar uma olhada, justamente porque está aí, né, no canal vaginal, né, então se tem uma inflamação do colo, se tem uma colonização do colo por parte dessas bactérias e tem um processo inflamatório, quando tem ali um parto normal, a criança vai sair por ali, né, então ele vai ter o contato com todas as secreções vaginais durante o parto e vai ter contato também com a Neisseria gonorrhoeae. E nesse caso, pode ter uma inflamação, uma infecção, principalmente da região ocular. Vamos estar vendo aí as próximas imagens. El neonato fetal pode apresentar uma infecção purulenta de los ojos, né? Oftalmia neonatal, que antigamente era uma importante causa de cegueira, né? Hoje já não é porque, né, uma importante causa de cegueira, né? A lesão, a infecção, né, dos olhos. Hasta porque fazemos de forma profilática, né, toda criança que nasce aí de parto normal, incluso até as que vêm aí de parto cesárea, normalmente já se faz também, né, utilizar antibióticos tópicos, 2 gotinhas aí em cada olho, tobramicina, né, aqui no caso nitrato de prata pode ser usado também, né, tetraciclina, né, para evitar essa complicação, que é a conjuntivite, né, gonocóxica. Então, pode ser passado durante aí o parto normal, tem contato com as secreções e aí tem a conjuntivite gonocóxica. A mulher também, né, ou o parceiro ou a parceira pode ter também essa complicação, se tiver secreções vaginais ou secreção do sêmen, né, contendo aí esse micro-organismo na região ocular, também pode causar, né, uma inflamação na córnea, uma conjuntivite gonocóxica também. É frequente, né? Se tiver aí ejaculação a nível dos olhos, pode ter aí uma inflamação também, né? Uma conjuntivite gonocóxica.
tratamento, né, à base de antibióticos tópicos, né, antibióticos localizados. E, por sorte, né, já não é tão comum no recém-nascido, porque realmente é muito dramático, né, ter o recém-nascido aí contaminado já nos seus primeiros, né, dias de vida aí, expressando aí secreção mucopurulenta pela região dos olhos. É algo que chama a atenção. Só um minutinho antes de continuarmos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gregório está presente, só um minutinho. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, até então? Até agora não, professor, tudo bem. Tranquilo? Beleza, então. Continuando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem estar aí acionando o microfone sem problema algum. Voltar o compartilhamento aqui. Bom. Voltando, né, a mencionar sobre a uretrites e cervicites gonocóxicas, né? La uretritis gonocóxica e la cervicitis gonocóxicas são, em la atualidade, as formas de infecção de transmissão sexual mais frequente, né? E tem vários outros agentes, né? E legalmente recebe esse nome porque não é causado pelo gonococo, né? O gonococo é muito frequente, a gonorreia, mas tem outros também que causa cervicite e causa uretrites, né? No caso, causa infecção no aparato genital feminino e causa infecção aí na uretra masculina. Clamídia trachomatis é né? Trichomonas vaginalis, ureoplasma também, micoplasma, todos esses são agentes etiológicos que pode causar uma infecção, né? E não é a gonorreia. Às vezes você trata, né, clinicamente como uma gonorreia, trata e não melhora, aí você parte para os métodos complementares de estudo, porque realmente não teve uma resolução com o tratamento estabelecido. Então, nesse caso, são outros agentes etiológicos, né, possíveis que podem causar aí com frequência também, né, uma uretrites, uma cervicites. Bom, uma pergunta que podem me fazer, né, o que cervicite está fazendo aí dentro do nosso tema de hoje, né, dentro de infecções do aparato reprodutor masculino, né? Então, estamos falando do aparato reprodutor masculino, e aí vem aí uma imagem do cólon, uma cervicite, né, e incluso, né, o nosso livro entra dentro de cervicite, né, entra também na infecção de transmissão sexual, no caso do sexo feminino. Então, está dentro do nosso livro, está dentro do capítulo aí de patologias do aparato reprodutor masculino, mas acabou entrando aí, né, de forma anexada, beleza? Se vocês seguirem o livro também, vão estar encontrando aí a cervicite dentro desse capítulo, né, de patologias aí reprodutora masculina. Las manifestaciones clínicas e morfológicas de la infección por la clamidia são praticamente idênticas, né? Não tem clinicamente uma forma de diferenciar a gonorreia, com exceção do linfogranuloma venéreo. Vamos falar sobre essa patologia aqui, o linfogranuloma venéreo. É muito difícil clinicamente saber diferenciar tanto uma uretrites gonocóxica por uma uretrites não gonocóxica. A princípio, se faz o tratamento com uma uretrite gonocóxica. Bom, não teve resposta, não teve melhoria, né, que são poucos os casos, mas vimos que são outros agentes etiológicos também frequentes, causadores de infecção de transmissão sexual, não teve resposta, aí sim, né, convenhamos que é melhor fazer uma investigação, fazer estudos de imagem, cultura, né, secreção, fazer a coloração pelo método de Gram, fazer a bacterioscopia, e nesse caso, então, podemos utilizar os métodos complementares.
La infección primaria se caracteriza por uma secreção mucopurulenta em la que predomina os neutrófilos, né? Estamos falando de bactéria, então os neutrófilos aí são predominantemente as células mais frequentes. Temos algumas complicações, né? Complicações decorrentes aí a gonorreia, epididimite, né? Uma inflamação do epidimimo, prostatite, inflamação da próstata, a enfermidade pélvica inflamatória, como mencionamos, né? Um dos principais agentes etiológicos causador da enfermidade pélvica inflamatória é a gonorreia e a clamídia, né? Seu principal concorrente, gonorreia e clamídia. As faringites gonocócicas também são, né, relativamente aí frequentes quando se tem uma prática sexual oral com o indivíduo ou com a parceira que está infectada. Conjuntivite nos neonatos, né, mas já não é tão frequente porque fazemos uma profilaxia. Vão ver, né, sempre em pediatria, quando se faz aí o recebimento, vai aí para fazer a secagem, fazer a vitamina K intramuscular, fazer as medidas antropométricas, se faz também as gotinhas, né, com tobramicina, ou com nitrato de prata, ou com algum outro antibiótico tópico, justamente para evitar essa complicação, pessoal. Não pode esquecer, isso aí não se faz por fazer, se faz evitando aí uma possível contaminação, uma possível colonização durante a passagem pelo canal vaginal. E, né, uma complicação aí naquelas pessoas que praticam sexo anal, né, uma proctitis também é uma complicação que pode vir a ocorrer. Bom, temos uma imagem novamente, né, de uma especuloscopia, onde podemos evidenciar o cólon, já mencionamos signos inflamatórios, a secreção do cólon mucopurulenta, aderida muitas das vezes, parecendo um requeijão, né? E a secreção também da região uretral, que pode ser também mucopurulenta ou pode ser purulenta franco, né? Como podemos ver aqui, amarela ou pode ser esbranquiçada. Bom, linfagonoloma venéreo, né? Quem sabe o tratamento aí da gonorreia? Já ouviu falar? Como se trata a gonorreia? Já tiveram em farmacologia ou alguma outra matéria? Não sei não, professor. Bom, eu lembro em micro, mas lembro muito pouco. Normalmente se trata com ceftriaxona, né, intramuscular, dose única, né? Alguns protocolos tais 250 miligramas, outros trazem 500 miligramas, né, uma única dose de forma intramuscular profunda, na região glútea. Bom, o linfagranuloma venéreo, alguém já ouviu falar? Sabe que doença é essa? Só vi lá no slide que é feio pra caramba. Isso, é bem característico, né? E é feio, né? Por sorte, não é muito frequente aqui no Brasil, apesar, né, que nem no Brasil, nem no Paraguai, né? Apesar que nesse ano, né, eu atendi um paciente com linfagranuloma venéreo. Incluso tem algumas imagens, eu vou mandar para a Liliane, que eu tirei no consultório, para que ela possa, né, remitir para vocês também, né? E tinha aí o diagnóstico de linfagranuloma venéreo. É uma enfermidade ulcerativa, crônica, causada por algumas cepas de Chlamydia trachomatis, diferente do que se produzem, a mais frequente, lauretites não gonocóxica ou la cervicitis não gonocóxica descrita anteriormente. E é aí muito frequente, né? O que significa endêmica, Juliana? Você sabe? O que significa essa palavra, endêmica? É endêmico? Endêmico. Ai, professor, fugiu, mas eu acho que, assim, que é uma coisa que existe em vários lugares. Mas eu não sei explicar, mas eu acho que é isso, ou não é? Mais ou menos. Daniel, sua opinião, ajuda, companheira? Não seria, tipo, em locais determinados desses continentes? Tipo, umas endemias em locais determinados do continente.
Uhum. E o que significa endemia? Aí já também, já também não sei, não. Larissa, ajuda aí os colegas. Eu acho que é basicamente o que o Daniel falou, que atinge uma região específica. Isso. É uma doença que você já tem um número esperado de casos, né? É uma doença muito comum, né? Que é endêmica. Por exemplo, né? No Brasil, é endêmica, né? Na região amazônica, a malária. No Brasil, é endêmico, dengue, né? E tem patologias que não é endêmica. Quando aparece, né? Aparece de uma vez ou outra. Então, se é endêmico, é como mencionou os colegas aí, a Juliana, o Daniel, né? A Larissa aí complementou, que é frequente naquela região. Então, nessas regiões, né, é muito frequente os casos aí de linfogranuloma venéreo na região sul-americana, na região da África, da Ásia, né, algumas regiões do Caribe, aí tem muito frequente, é endêmica, é uma patologia onde se vê bastante, é a mesma coisa que se vê, né, cólera em algumas regiões, vê muitas das vezes outras patologias onde não temos no território paraguaio e onde não temos também no território brasileiro, com uma frequência muito grande. As imagens, né, chamado de Buton também, né, não sei se você já ouviu falar, né, o Buton, né, que forma aí na região inguinal, até porque causa aí uma inflamação dos gânglios inguinais, né, causa eritema, é doloroso, causa inchação desses gânglios, e esses gânglios podem sofrer ulceração, liberando aí um material exudativo, né, rico aí, né, nesse agente etiológico. E doloroso, né, por suposto. Bom, o cancroide, né, chamado cancro brando também, né, que já não é muito utilizado, antes fazia uma diferenciação, né, do cancro blando, do cancro duro, né, que é causado aí pelo treponema pálido, que é o cancro sifilítico, e antes tinha, né, o cancro bole e o cancro duro, né, aquele que era causado pela sífilis, e esse que é causado pelo Haemophilus ducreyi. É uma enfermidade também ulcerativa, é uma infecção de transmissão sexual, causada por Coccobacillus gram-negativo. É mais regiões, né, mais frequente em regiões tropicais e subtropicais, e mais frequente em grupos, né, de baixo nível socioeconômico. Então, o nosso Brasil, né, o nosso Paraguai, por ser um país também tropical, né, de clima quente, tem aí muito frequente esse cancro blando, especialmente em homens que têm contatos regulares com prostitutas, né? É um termo muito forte, né, esse nome aqui, mas está no nosso livro, tá bom, pessoal? Se fosse, né, eu ia colocar, né, garotas de programa ou garotas da vida noturna, né? O nosso livro está como prostitutas. Bom, por que se crê, né, que é um fator de risco baixo nível socioeconômico? Por quê? Quem pode dar a sua opinião? Teria menos conhecimento? Tipo assim, educação sexual seria menor, etc. Também, perfeito. Por que mais? Quem... Não só essa patologia, mas todas as patologias de infecção sexual. Aí você me pegou. Por quê? Quem tem aí pelo menos uma noção com as suas palavras, não tem que estar certo. Porque possivelmente essas pessoas têm menos acesso às informações e menos acesso também a comprar preservativos ou até acesso a tratamentos e diagnóstico, né, inicialmente. Perfeito, isso também. E mais, uma coisa muito importante que não mencionar. Tem a ver também com a falta de, por exemplo, da limpeza, da higiene pessoal? Também. Imunidade das pessoas com baixo nível socioeconômico costuma ser menor? Não, imunidade? Tô chutando. Não, tá bom, estamos aqui para chutar mesmo, estamos aqui para aprender. Não. Bom,
Mas é algo, não é preconceito, né? Até porque eu me enquadro também, né? De baixo risco, baixo recurso econômico ainda. Mas é algo que realmente existe, né? A promiscuidade, ela é muito mais elevada nos grupos de baixo recurso econômico do que aqueles de alto recurso econômico, né? Isso aí, né, é algo que os números, as pesquisas indicam, né, que aqueles que têm, né, baixo recurso econômico têm uma promiscuidade maior, né? Eu não sei se vocês todos concordam com isso. Se discordar também, pode explicar, né, por que discorda. Todos concordam? Todos discordam? Olha, professor, sobre isso, eu acho que hoje, ultimamente, está um pouco mais complicado, viu? Eu acho que independente da classe econômica da pessoa, se ela não tem muito caráter, independente se ela tem dinheiro ou não. Não, com certeza. Não, isso aí sim. Mas realmente, né, os grupos, né, de baixos recursos socioeconômicos, isso tem pesquisas, tem estudos que engravidam muito mais rápido, né? É muito mais fácil você ver uma garota de 14, 15 anos grávida, né, que tem aí baixo recurso socioeconômico do que uma alta de recurso socioeconômico, né? Isso aí são pesquisas que indicam, né, que os de baixo recurso socioeconômico, né, tendem a iniciar aí, né, as vidas sexuais precocemente e ter também gravidezes mais precocemente relacionadas aos de alto, né, quadros econômico. Sobre isso, talvez também seja por conta do meio que ela vive, né? Ela já não tem muito acesso e tudo mais, e o meio já induz um pouco a isso, né? Tipo, não sei, acredito que o meio é muito vai influenciar muito a pessoa nesse meio de vida, sabe? Exatamente. É diferente você ter a sua cultura, você nasceu numa cidade pequena e você nasceu nas favelas do Rio de Janeiro, né? Supondo, né? Então, o meio que você nasce, a sua criação, né, é diferente, né? Então, isso tem a ver também, né? Então, às vezes, né, o que em certas localizações, né, é Eu, normal, às vezes está um convívio de várias garotas nas ruas, né? E aí todas já iniciaram a prática sexual precocemente e acaba sendo algo propagado, né? Daniel? eu acredito que o nível de educação também, né? Porque se a pessoa tem um nível socioeconômico menor, é, não necessariamente, mas teoricamente ela vai ter um acesso menor à informação, né? Tirando que hoje a gente tem a internet e tudo e tal, mas geralmente a pessoa não vai pesquisar a fundo sobre doença sexualmente transmissível, aquilo que geralmente uma pessoa que tem um pouco a mais de acesso ao conhecimento, ela previne mais do que uma pessoa, por exemplo, em regiões periféricas, numa favela, etc, né? Então, Né, das regiões. se eu for numa favela hoje e ter uma palestra, por exemplo, sobre educação sexual, muitas pessoas ali, adolescentes, pré-adolescentes, não vão saber utilizar uma camisinha corretamente, ou nem digo isso, mas ter relação, tipo, preventivamente, sem o uso de todos os artefatos que a gente tem hoje. Por isso, a gravidez é maior com frequência e as doenças sexuais são maiores com frequências em baixos, pessoas de baixa Baixo risco renda e etc. socioeconômico, né? É, isso. Exatamente. E muitas das vezes nem desconhece todas essas patologias, né? Não sabe que pode ser transmitido o Nem sabe que HIV. existe. Daniel, médico de família. E dentro da medicina da família, né, uma especialização médica, né, onde o médico que está ali na UBS, que trabalha com a criança, com o idoso, com a gestante, com todo mundo, o seu papel fundamental na sociedade é saber, né, conscientizar a sociedade sobre isso também, né, sobre educação sexual. E dentro de educação sexual, né, você vai nas escolas, né, ensina dos métodos
anticonceptivo, ensina dos métodos preventivos, que o único método preventivo que tem de prevenir uma doença sexualmente transmissível é o método de barreira, né, que é o preservativo, né? Tirando isso, os outros, né, não previnem. Previne a gravidez, mas não previne aí, né, uma infecção por algum vírus, alguma bactéria, algum protozoário. Perfeito. Bom, então, né, segundo o nosso livro, pode ler lá depois, né, vamos ver aí essa palavra aí um pouco mais ousada. Morfologicamente, né, o período de incubação aí entre 4 a 7 dias, depois aí do ato sexual, vai desenvolver, né, uma pápula eritematosa, que é muito dolorosa, por suposto, na região genital externa, na região inguinal, né, vai começar aí com aquela famosa íngua, que normalmente as pessoas, né, mencionam como íngua, né, essa linfadenopatia inguinal. En los hombres, la lesión primaria suele ser, né, produzida en la região peniana, vai ser caracterizada por úlceras irregulares, né, dolorosa, não endurada, pode ter várias úlceras, pode ser uma única úlcera ou pode ser úlceras, né? Aí já estamos usando o plural, são várias. La base de la úlcera está coberta por um exudado sucio, amarillo ou gris, né? Deixa eu ver quem que está presente aqui. Rosana, tudo bem? Me escuta? Sim, professor. Perfeito, Rosana. Quais eram as características da úlcera pelo treponema pálido, a úlcera sifilítica? Eu não participei da sua aula a última vez, professor. Beleza, Daniel, você lembra? Não estou lembrado não, doutor. Uhum. Rosana? Eu? Isso. Então, eu não participei da sua aula, prof. Quem semana lembra as passada. características para poder diferenciar do seu principal diagnóstico diferencial, que é essa patologia? Vai, Luan, salva nós aí. Bom, pessoal, úlcera, né? Vai A ser um úlcera, cancro duro, desculpa. cancro duro, Com bordes delimitados e isso, não muito bordes grandes. regulares, né? Delimitados, aí no caso é regular, né? Isso, com bordes regulares. E ela vai ser, não vai ser grande, ela vai ser, tipo, pequena e pode ser várias, né? Não, da Ou é sífilis uma é só só? uma. É, uma Bom, só. Tá. vamos seguir aqui, por isso que eu perguntei se alguém sabia para seguir aqui, ó. Úlcera regular, a úlcera da sífilis. Essa aqui é irregular. A úlcera da sífilis é indolor, ou seja, não dói, diferentemente dessa úlcera aqui que dói. No indurada, né? Então é por isso que é cancro blando, né? Uma úlcera mole. E nesse caso aqui, ela não tem aquelas bordes, né? Aqueles bordes endurados, elevados, característico aí da úlcera sifilítica. Pode ser uma ou pode ser várias lesões, diferentemente da úlcera sifilítica, que ela é somente única. A base da úlcera está coberta por um exudado súcio, amarillo ou gris. Lembrando que o fundo, né, é límpio, né, é seco muitas das vezes, da região, né, onde é acometida aí pelo treponema pálido, onde se forma a úlcera sifilítica. O fundo límpio, né, o fundo límpio, e aqui temos um fundo súcio, né, um fundo aí amarillo ou gris. São as principais diferenças dessas duas características. Tem outras patologias também, que são patologias, né, de infecção de transmissão sexual que cursam com úlcera, só que essas são as principais. É um pouco mais feio. Que é sucio. Sujo. Sujo. Súcio. Isso, é exudado sujo, né? Ah, tá. Súcio. Sujo. Né? Um exudado, porque justamente do sífilis, né? A lesão sifilítica, a lesão ulcerativa sifilítica, não tem essas características, é límpio, né? O fundo límpio, nesse caso é o fundo sujo, com secreção. Ó, uma única úlcera no corpo do pênis, né? Na região aí
do prepúcio, bem suja, com material exudativo, né? Aqui podemos ver duas, né? Podemos ver várias. É dolorosa, né? O agente etiológico é o haemófilo do CREI, né? Diferente do agente etiológico da sífilis, que é o treponema pálido. Bom, outra patologia de infecção de transmissão sexual é a tricomoniase, né, causada aí pelo Trichomonas vaginal. E nesse caso, né, é um protozoário. Estamos falando aí de várias bactérias que causam aí infecção de transmissão sexual. E agora estamos falando aí de um protozoário, né, que causa uma infecção de transmissão sexual. E é uma causa frequente aí, né, de vaginite, a tricomoniase. Tratamento sempre de patologia sexualmente transmissível é em pareja. Não pode esquecer, pessoal. Bom, o Trichomonas vaginalis se associa com frequência com a perda de los bacilos de Dordeline, né, produtores de ácido. Quem lembra aí dos bacilos de Dordeline? Faz parte aí da microbiota aí natural vaginal, da microflora. Ninguém lembra dos bacilos de Dordeline, os lactobacilos? Bom, pode ser assintomática, muitas das vezes não tem sintoma nenhum, mas pode produzir uma coçação, né, um picor na região vaginal, pode ter também fluxo vaginal, né, secreção vaginal amarillo profundo, e aí tem as suas características de ser espumosos, né, tem aí, né, de ser bolhoso. Vamos ver depois algumas imagens bem características aí de uma tricomoniase. Tem um cheiro também desagradável, né? Não tem tanto aquele cheiro de peixe podre como a vaginose bacteriana, né? Que todas as bibliografias comparam com o cheiro de peixe podre. Realmente, quando vocês pegarem uma paciente que tem, né, vaginose bacteriana, vocês vão tomar um susto, o cheiro é muito forte, toma conta do consultório, só de entrar no consultório, a paciente que tem esse tipo de infecção, né, causa aí um cheiro desagradável, e quando você vai realizar o exame físico, aí que você se surpreende mais pelo cheiro desagradável. Nesse caso da tricomoniase, tem um cheiro desagradável também, mas não se compara com uma vaginose bacteriana, causada aí pela Trichomonas vaginalis, pelo vaginose bacteriana. Quem lembra, agente etiológico? A Trichomonas vaginalis. Ninguém lembra? Faz parte da microflora, nós falamos nela. Vaginalis também, não é Trichomonas, é... Pesquisa. Acharam? Qual o nome da patologia para jogar aqui, professor? Não, o nome da bactéria. Causa qual patologia? Vaginose bacteriana. Vaginose bacteriana. Falei tanto Trichomonas vaginalis aqui, agora não sai da mente, mas é alguma coisa vaginalis. É Gardnerella vaginalis. Isso, Gardnerella vaginalis. Isso, obrigado, Luan. A Gardnerella vaginalis, né, não é considerada uma infecção de transmissão sexual, porque é um agente que coloniza naturalmente aí a microflora bacteriana genital feminina, mas quando tem um aumento dessas Gardnerella vaginalis, acaba aí formando aí a vaginose bacteriana, que é um cheiro muito forte. Bom, a tricomoniase, né, pode causar também, né, dissúria, né, dolor ao urinar. Essa imagem aqui não está muito boa, né, mas podemos ver uma inflamação do cólon. Tem outras imagens que vamos estar mostrando. É uma colpites, né, uma inflamação do cólon, né, chamado também de cólon em morango, cólon em framboesa. Tem várias regiões, né, com pontilhados rojos, com pontilhados aí de sangramento. Na região da glande, costuma aí ter uma balanite, né, uma inflamação aí também do prepúcio, pode ter uma postite ou uma balanopostite.
Vamos ter um caso clínico mostrando aqui essas imagens, beleza, pessoal? Aqui não está muito bem, né? Mas se vocês reduzirem aqui na via positiva de vocês, vocês irão ver melhor aí da região do colo do útero, com alguns pontos hemorrágicos. É o famoso cólon em morango, o famoso cólon em framboesa, que é algo muito característico da tricomoniase. Bom, outro causador também aí, né, que sabemos que causa úlceras também, é o herpes simples genital, né? Temos o herpes labial, né, que dá aí na região, né, da comissura nasolabial, na região da comissura labial também muito frequente, e temos aí o herpes genital, a infecção por herpes genital, ou herpes genitalis, como é chamado também, é considerado uma infecção de transmissão sexual, né, que tem um grande número aqui nos Estados Unidos, de forma anual, 50 milhões de pessoas, né, tem aí uma infecção, né, de algum tipo, alguns mais blandos, outros menos blandos, por esse tipo de vírus. Muitos deles estão assintomáticos, né, é claro que é um número calculativo, porque 50 milhões de pessoas, né, é muita gente. 50 milhões de pessoas numa população de 300 e poucos milhões equivale quase metade da população sexualmente ativa. É isso mesmo? Você acha que está certa a minha matemática? Vai ser. Eu acho que tá, professor. É muita gente, né? 300 milhões de habitantes. Né? Vamos colocar os que estão aí, né, sexualmente ativos aí na faixa etária. Vamos colocar 150 mil, um terço, né? Se calcula aí que são números, né, calculados, que tem aí uma infecção pelo herpes genital. Bom, temos o tipo 1, né, o simples, e o tipo 2 também, né, que está associado aí à infecção genitalis ou na região também bucal, é claro, que o herpes genital pode causar também a infecção na região oral. O genital está causado aí pelo herpes tipo 2, né, o tipo 1 são lesões orais, mas o tipo 2 pode dar também lesão na região oral. Morfologicamente é caracterizado, né, não tem dificuldade no diagnóstico, é um diagnóstico clínico, né, um diagnóstico morfológico através da macroscopia, durante o exame físico, muito caracterizado por vesículas eritematosas, e são vesículas eritematosas dolorosas, por suposto. Na região peniana, né, várias vesículas, a princípio, né, essas vesículas, elas têm, né, um material citrino, transparente, que ao se romper-se de forma naturalmente aí da fricção da mucosa, né, de contato com a mucosa, acaba fazendo essas pequenas úlceras, né, e são várias. Podemos ver um pequeno eritema localizado aí na base dessas úlceras. Na região oral, né, a herpes, como todo mundo conhece, a herpes labial, que praticamente todo mundo tem aí, né, o contato com o vírus herpes simples. E aí temos o tipo 2, né, causando aí lesões genitais, ou peri também genitais, pode ser aí na região anal, pode causar também na região aí perianal. Eritema, podemos ver aqui úlceras nos grandes lábios, nos pequenos lábios, e são úlceras, né, dolorosas nesses pequenos lábios. Na região interna, na região externa, pode ser na região do Monte de Vênus, né, na região suprapúbica, nessa região, né, do períneo, pode ser acometida, no escroto também. As características clínicas principais, né, são lesões vesiculares, né, localmente dolorosa, como mencionamos, né, pode ter um acompanhamento de dor durante a micção, ladissúria, pode ter secreção uretral, mas não é uma característica muito frequente, né? Particularmente, eu nunca vi um paciente com herpes genital com secreção uretral, né? Nossa bibliografia menciona, mas eu particularmente nunca vi, né, essa secreção uretral. Essa secreção uretral é uma das características principais pelas uretrites, né? E não no caso de um herpes simples, um herpes tipo 2, né? Aumento do tamanho e da sensibilidade do orgânico linfático local também causam uma linfadenopatia. Qualquer tipo de infecção de transmissão sexual causa uma linfopatia, né, que é um mecanismo do nosso sistema imunológico para produzir mais células de defesa, mas é claro que nenhuma delas se compara aí com o linfagranuloma venéreo, né, que é muito visível, né, é muito grande, é muito expressivo. Vai manifestar também condições sistêmicas, como febre,
dores musculares, né, dor de cabeça, cefaleia. E aí temos mais um vírus, né, o HPV, né, o vírus do papiloma humano também, que é muito frequente, é muito temido aí, porque aqueles de alto risco está relacionado aí à formação de câncer do coelho uterino, né? Bom, é a causa de várias proliferações escamosas del trato genital, do colo do útero, né? Incluindo aí os condilomas acuminados, né? O famoso crista de galo, o famoso couve-flor. Algumas lesões são consideradas pré-cancerosas, né? E alguns são carcinomas. O condiloma acuminal, também chamado de verrugas venéreas, né? Está causado aí pelos tipos 6 e 11. São vários tipos de HPV, né? Incluso aqueles que causam, né, verrugas na região das mãos, algumas regiões determinadas do corpo, até em crianças, né? Aquelas região cervical, é causado pelo HPV, mas não é considerado uma infecção de transmissão sexual. Nesses casos, com esses tipos, é considerada uma infecção de transmissão sexual, né? Então, tem aqui o 6 e o 11, que causam as verrugas venéreas, né? A crista de galo, couve-flor, né? Mas o nome realmente é condilomas acuminados, verrugas genitais. Bom, como podemos evidenciar, na região peniana, vários crescimentos exofíticos, né? Podemos ter aí uma hiperplasia bem caracterizada por esse vírus, que coloniza tanto a mulher, como coloniza o homem também, pode colonizar ambos totalmente assintomático, ou pode ter aí, né, esse desfecho desfavorável, causando aí uma alteração anatômica muito importante. É claro que esse estágio evolutivo aqui já está há muito tempo, né? Para que uma pessoa que mora na cidade, que tem contato com assistência de saúde, é difícil deixar chegar até esse nível. Incluso se vocês fazerem uma pequena pesquisa na internet, vocês vão encontrar alguns condilomas muito grandes, né? Condilomas gigantes aí que deforma todo o aparato genital masculino ou feminino. Mas isso são pessoas de muito baixo recurso socioeconômico, que têm uma dificuldade muito grande de se ter, né, uma assistência médica, que não é muito frequente encontrar, né, na cidade, assim, paciente que já está nesse estado, a não ser que seja paciente morador de rua, paciente, né, que tem uma vida aí, né, como mendigo. Então, nesses casos, sim, pode ser encontrado. Professor, Oi. Esse caso que a gente está vendo aí na tela é um caso que geralmente o paciente já está com infecção há mais ou menos há quanto tempo de evolução para chegar nesse ponto? A esse estágio aqui, mínimo 1 ano. 1 ano? 1 ano. E, e a condição dessas multiplicação do vírus, que vai causando uma hiperplasia celular, é cada vez pior. Então, com 1 ano está assim, com 2 anos vai estar pior, com 3 anos pode chegar, incluso, a perder o pênis. Entendi. Algumas imagens da internet, vocês vão dar uma pesquisada depois, vocês vão ver que realmente você já nem vê mais característica peniana, você só vê condilomas acuminados. Aqui são algumas bem pequenininhas, por isso que é importante, durante o exame físico genital, porque tem pessoas que incluso nem sabem que tem, porque às vezes está muito pequenininho, ou nem suspeita que aquilo ali pode ser um condiloma. Aí você faz o exame minucioso e encontra lá, né? Isso avaliando também, fazendo exame físico, consultando, né, alguns estudantes também, já encontrei já condiloma e o paciente e o estudante nem sabia, né, da existência, né? Pequenininho, começa pequenininho, tá vendo aqui assim? Começa pequeno, só que ele vai agrandando cada vez mais, cada vez mais. Se não Entendi. fazer, né, a eletrocauterização, se não queimar tudo, ele só vai se multiplicando. Ó, as características morfológicas macroscópicas. Realmente são verrugas. E às vezes iniciou uma pequenininha, não inicia grande não, pessoal, inicia pequenininha assim, e aí vai se multiplicando, multiplicando, e aí vai só se propagando. Ó, na região do frenilho, né, sublingual, por isso que durante a horoscopia é importante fazer uma horoscopia de forma completa, de forma correta,
olhando a mucosa, o palato, a gengiva, as peças dentárias, a úvula, a faringe, a amígdala, né, palato duro, palato blando, tem que ver todas as estruturas orais, porque uma lesão dessa pode passar desapercebida. Teve contato aí, né, oral com vírus do HPV de subtipo, né, 6 e 11, né, e teve a colonização aí da região oral. Então, isso é um condiloma, isso é uma verruga aí genital, né, só não está na região genital, né, mas é um condiloma acuminado. Olha essas imagens características, né, por isso que assemelha muito ao couve-flor, né, ou a crista de galo, né. Lembra da crista de galo que fica ali na cabecinha do galo? Então, é muito conhecido popularmente como crista de galo. Ó, na região anal, né, na mucosa, pele, a mucosa, incluso, né, pode ser encontrado aí em vítimas, né, de abuso sexual, os condilomas acuminados. No palato, duro, condiloma acuminado, por isso que é importante a horoscopia, porque quem que olha o palato? Ninguém, né? É difícil, né? Então, o paciente, às vezes, está assintomático, ele só vai se dar conta quando tiver já grande, já tiver sendo áspero, nos seus estados iniciais, pode passar desapercebido. Região da mucosa, região interna. Bom, agora eu vou, né, praticar com vocês, só para finalizar essa aula de hoje, né? Vamos estar praticando alguns casos clínicos, tudo bem? Eu gostaria que todos, dentro do possível, pudessem participar, dando a sua opinião, né? Pode estar certo, pode estar errado, não tem problema, a gente vai discutindo aqui, beleza? Só um minutinho. Bom, vamos então resolver esses casos clínicos, pessoal. Bom, pode fazer a leitura para nós, Leliane? Professor, eu não consigo ver a última linha. Tá, a última linha dele. A C e a D, tá? Tá bom. Uma mulher de licença. 22 anos de idade, sexualmente ativa, apresenta há um mês leucorreia amarelo esverdeado de odor fétido. Refere novo parceiro sexual há 3 meses. Faz uso regular de anticoncepcional combinado oral e ao exame ginecológico observa-se as imagens mostradas acima. O agente etiológico responsável pelo quadro clínico dessa paciente é tricomonas vaginalis, clamídia trachomatis, e eu não consigo ler os outros dois. Neisseria gonorrhoeae ou Candida albicans, ó, revalida 2014, né? Vamos interpretar, então, né, a questão, né? Uma mulher de 22 anos de idade, né? E sempre quando quer falar de qualquer prova, qualquer banca examinadora, qualquer tipo de prova, quando quer falar de IST, de ITS, né, de uma infecção de transmissão sexual, vai estar falando que é sexualmente ativa, vai estar falando aí que tem vários parceiros sexuais. Então falou que está com um mês, né, a leucorreia, né, a secreção aí, né, de odor desagradável, odor fétido, amarilho, bolhoso, como podemos ver aqui, olha as bolhas. Aqui é uma especuloscopia, né, passa o espéculo
e utiliza aí uma fonte luminosa e estamos vendo aí o colo, né? Estamos vendo aí a secreção. Refere novo parceiro sexual há 3 meses, né? E aí faz uso regular de anticonceptivo oral. E aí ele não perguntou o diagnóstico, ele perguntou qual que é o agente etiológico. Mas para você saber o agente etiológico, você tem que saber que doença que se trata essa questão, né? Questão número 58 dessa prova. Então você tem que saber a patologia. Que doença que é essa? Tricomonas vaginais. Eu também chutaria. Tricomonias. É, a letra A. Perfeito. Por causa da secreção espumosa. Isso. Né? Uma das características principais da tricomoniase é secreção espumosa, o odor fétido também, que pode ser amarillo, esverdeado, né? E também isso aqui, ó, que é a colpite, né? Que é o colo em morango, colo em framboesa. Tá vendo esses vários eritemas localizados aqui? Esse dá o aspecto, literalmente, de um colo em morango, né? Um colo em framboesa, a colpite. Então, é algo muito caracterizado aí da tricomoniase. E aí, pergunta do agente etiológico, né? O agente etiológico da tricomoniase é a tricomonas vaginais, né? Isso não é uma gonorreia, né? Não é uma candidíase, né? Tá falando aí de novo parceiro sexual, né? Então, tem que estar atento aí que é uma ITS. Beleza? Não tenho muita dificuldade. Lembrando que o tipo de secreção causado pela vaginose bacteriana, pela Gardnerella vaginalis, é de tipo branco acinzentada e muito, mas muito mesmo, né, fétido. Beleza, pessoal, né? Letra A, resposta correta. Tricomonas vaginalis, né? O diagnóstico é tricomoniase. O tratamento tem que ser ela e o parceiro sexual, metronidazol, né? 2 gramas via oral, né? Dose única. Os dois têm que tomar aí 4 comprimidos de 500 miligramas, né? Um atrás do outro aí. Não tem que ter aí consumo de bebida alcoólica, porque senão ele vai ter uma complicação aí que realmente, né? Como se fosse uma ressaca ao quadrado. Bom, Luan, você pode ler essa questão para nós? Revalida 2014, questão 68. Uma mulher com 25 anos de idade comparece ao ambulatório e refere ao aparecimento, há 10 dias, de ferida não dolorosa na vulva, mostrada na foto abaixo. Relata a relação sexual desprotegida há 30 dias, nega dor ou febre, ao exame observa-se lesão única, ulcerada e com bordas endurecidas. Considerando a etiologia mais provável, o exame que deve ser solicitado para a confirmação diagnóstica é, letra A, bacterioscopia de esfregaço de lesão corada pelo método de Gram. As outras eu não consigo ler, professor. B. Aí A a B eu questão consigo. B. Pesquisa em campo escuro do agente etiológico. As outras duas não. Pesquisa bacteriológica a fresco e cultura de secreção. Bom, qual que é o diagnóstico? Sífilis. Sífilis, né? Um chancro sifilítico, uma úlcera sifilítica. Mulher tem 25 anos de idade, né? Há 10 dias, ferida não dolorosa na vulva, ó, caracterizado, né? E aí temos aqui, relata, né? Relação sexual há 30 dias, ou seja, apareceu com 20 dias essa lesão. Se ela já estava com 10 dias, nessa lesão apareceu com 20 dias após a relação sexual desprotegida. E realmente não tem febre, né? Aí fala as características. É isso aqui, pessoal, guardar para a vida, tá? Isso aqui é muito frequente, né? Paciente vir com todas essas características de úlcera. Tem uma úlcera única, né? Bordes endurecidos, não dói, tem histórico de relação sexual desprotegido, tem que se pensar em sífilis. Então, o diagnóstico é sífilis. Mas nessa questão, eles não pediu o diagnóstico, eles pediu um método de estudo, né, complementário para chegar ao diagnóstico. E nesse caso aqui, pessoal, não falamos, comentamos até na aula passada, mas é o pesquisa de campo escuro, né? A alternativa B aí é a resposta correta, porque você faz aí, né, através da úlcera já buscando o agente etiológico, buscando o treponema pálido. Uma vez que você não tem mais a úlcera, aí você pode fazer os exames sorológicos, o VDRL,
o FTA-ABS, que é específico, né, é um exame sifilítico específico, mas se você já tem a úlcera, você pode fazer a coleta aí do material e mandar aí para microscopia utilizando o método de campo escuro, que vê todas aquelas piroquetas esverdeado, né, a microscopia bem característico. Bom, agora essa questão aí, pessoal, revalida 2017, né, valendo 10 pontos essa prova aqui. Juliana, você pode ler para nós? Posso. Caiu na discursiva. Oi? Essa questão caiu na discursiva. Pronto, vou ler. Pode? Pode. Uma criança do sexo masculino com 5 anos de idade chega à consulta na unidade básica de saúde, conduzido pela mãe. Ela relata que o menor tem apresentado há algumas semanas lesões na região perianal, conforme mostra a foto a seguir. A imagem Na muito baixa anamnese- qualidade, né? Isso. Na anamnese foram coletadas as seguintes informações. A mãe não vive com o pai da criança. Trabalha como diarista e a criança fica na casa do vizinho. Um senhor já aposentado. O menor não frequenta a escola e o último registro de atendimento ao UBS foi há 3 anos. O médico observa a criança, apresenta um comportamento arredio. É isso que está escrito ali? Isso, arrédio. E se Quem sabe agarra a mãe que é quando ela isso? se... Eu não sei, não. Agressivo. Arrédio é com medo. Não sei se é agressivo, se pode ser, né? Mas arrédio, assim, que... Sabe aquela pessoa meio traumatizada, com Tímida. medo? Ah, É sim. meio na defensiva, né? Uhum. Aí, ó, E se se agarra a agarra a mãe. mãe quando ela se aproxima. Considerando o quadro descrito e as informações apresentadas, responda aos questionamentos dos itens a seguir. A. Cite 2 prováveis diagnósticos para o caso. B. Cite 3 dados descritos que justificam as hipóteses diagnósticas. E C. Além de tratar a lesão, qual deve ser a conduta adequada? Perfeito. Qual é o diagnóstico provável, pessoal? Quem consegue responder aí a letra A? O professor tá cortando aqui a ligação. Você falou comigo? Depois que eu falei, eu Isso, eu desligar o perguntei, áudio e eu perguntei aos transferir. colegas, né? Qual que é a provável resposta para a letra A? Qual que é o provável diagnóstico? Acho que é uma DST, hein? E tem mais? Rosana, Larissa, Maria, Gregório. HPV, professor? HPV. Bom, temos aqui, né? Qual é o diagnóstico provável? Foi vítima de um abuso sexual. Então, temos aí, né, o estupro. Né, o estupro de vulnerável, correto? Chegar a essa conclusão também? Sim. Então, tem aí um Sim. estupro, né? E aqueles que é do Goiás é um estrupo, né? Então, você tem aí também, né, lesões perianais, né, que são condilomas acuminados, né, verrugas genitais, condilomas acuminados, o que, né, nos traz aí o diagnóstico principal, né, tá tendo uma violência sexual. Essa criança de apenas 5 anos, ela tem lesões na região perianal, né, que é decorrente aí ao contato com o vírus do HPV. Então, o diagnóstico é condilomas acuminados, né? E aí, pede para citar 3 dados que justifiquem essa hipótese, né? E você lendo a questão, você justificaria 3 dados, né?
comportamento arrédio, está fora da escola, fica na casa do vizinho, né, o senhor já idoso. E aí perguntava, além de tratar as lesões, qual deve ser a conduta adequada. Bom, vamos direto ao gabarito, né? E aí é uma questão que valia 10 pontos, onde o candidato a essa prova 2017 tinha que pôr, né, tudo isso, né? Onde a letra A, 2 diagnóstico provável. Um deles devia ser condiloma ou condilomatose, tá bom? Se colocar HPV, não tá correto, porque o agente etiológico é HPV. É a mesma coisa de eu colocar aquela imagem lá da sífilis, dessa imagem aqui, ó, e falar qual que é o diagnóstico, e aí o aluno colocar treponema pálido, né? Não, o diagnóstico Entendi. é sífilis, né? O agente etiológico é o treponema pálido. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. O que causou essas lesões perianais foi o HPV, mas são condilomas acuminados. Então, o diagnóstico é condilomas acuminados. Beleza, pessoal? Para não cair nesse rim besta, né? Que às vezes realmente passa, né? Ver as lesões genitais assim, as lesões vegetativas, né? Esofítica, as lesões, né? Que são aí verrugosas, então coloca HPV, mas aí tá errado. O pessoal tem que colocar condilomas acuminados, ou só condiloma, ou condilomatose. E aí o outro diagnóstico era violência sexual, ou abuso sexual, ou estupro, né? A questão 2, né, perguntava, né, cite 3 dados descritos que justificava o diagnóstico dessa criança. Aí tinha que colocar a presença de lesão verrugosa, né, vegetante, né, e não considerar lesão anal. Então, quem colocou aí lesão anal, né, não ganhou nenhum ponto nessa questão. Então, tem que colocar lesão verrugosa, vegetante. E aí, outra que poderia colocar também é os dados da história, né? A criança passa o tempo com o vizinho, né? Comportamento arrédio, que descreveu a questão, né? Tem esse comportamento defensivo. E aí perguntava na última questão, né? Além de tratar as lesões, né? Ou a lesão, qual deve ser a conduta adequada? Então, a conduta adequada desse profissional, né? Que acabou de fazer esse diagnóstico ou de suspeitar esse diagnóstico é informar a mãe sobre a suspeita, porque talvez a mãe não suspeita disso, né? E que realmente não é fácil, muitas das vezes a criança não se abre com os familiares por vergonha ou às vezes por medo. Então, é informar a mãe sobre o possível diagnóstico, né? Encaminhar, né, a mãe e a criança, muitas das vezes, tem que ser encaminhado, né, para fazer acompanhamento psicológico da criança, principalmente. Solicitar sorologia para todas, né, infecção de transmissão sexual, entre elas o HIV, que pode ter, se já tem uma doença sexualmente transmissível, todo paciente diagnosticado com uma infecção de transmissão sexual tem que ser submetido a todos os outros exames, né? Então, se tem gonorreia, tem que investigar aí se tem AIDS, se tem o HIV, né? Se tem sífilis, hepatite B também. O candidato que colocou solicitar exames somente, né? Tá aí sem nota, né? Tem que colocar os exames que devem ser solicitados. E dentro dos exames ser solicitados, tem que ser esses 3. Né, HIV, sífilis e hepatite B, para ver se não teve contaminação aí por esses vírus também, né, por esses 2 vírus e por essa bactéria aqui. E notificar o caso, né, a suspeita do caso, para o conselho tutelar ou a vara da infância. Não considerar também aquele que colocou notificar a polícia ou notificar a delegacia, também não ganhou ponto nessa questão. Tem que ser esses 2 poderes aqui, ou o conselho tutelar ou a vara da infância. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não, professor, ótima aula, muito obrigado. Beleza, pessoal? Os demais colegas? Tranquilo, você puder passar o tema da próxima aula, professor, por favor, para a gente... Isso. Próxima aula, vamos estar falando de cálculos vesiculares. Vou estar passando o material hoje para vocês, tudo bem? Beleza. Beleza, doutor, muito obrigado. Nada. Se não tem nem mais uma dúvida, nem mais uma pergunta, hoje nos vamos despedindo por agora. Nos vamos reencontrar novamente quarta no período da manhã, pessoal. Acorda aí, 7, 7h30, preparem um café
que vamos nos estar vendo bem cedinho. Beleza, doutor. Beleza, pessoal? Abraço a todos, né? Valeu, valeu. Ótimo início de semana aí.